Bom dia, seja muito bem-vindo à edição 82 da Insight, a importância de encontrar a sua doutrina. E antes da gente começar, se você está gostando, curta, comente, compartilhe, ajuda demais esse movimento que nós estamos iniciando. O que vamos explorar hoje? O significado de buscar a sua doutrina. Uma reflexão do livro Siddhartha por Hermann Hesse, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, como essa reflexão se traduz na prática e como ela se liga com a filosofia de Kierkegaard. 2 semanas atrás, pedi a um amigo que me indicasse o melhor livro que ele já leu na vida. Ele então me disse: "Vou pensar, amanhã eu te retorno." Depois de um dia, ele chegou com um livro na minha mesa, Siddhartha, de Hermann Hesse. O livro é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e eu nunca tinha ouvido falar dele. Já fiquei animado para ler. Matei o livro em 3 dias. Para quem não conhece, Siddhartha conta a história de um Buda e sua trajetória para se tornar o Buda, contendo talvez um dos melhores diálogos que já tive o prazer de ler. Sinceramente, sinto que preciso ler o livro mais umas 5 vezes para conseguir captar tudo que ele transmite. Dentre as diversas reflexões, na primeira leitura uma sobressaiu: a importância de seguirmos o nosso caminho e criarmos a nossa doutrina. Estou aqui 2 vezes por semana, escrevendo para vocês parte da minha mente e das minhas convicções, bem como convicções de outros. Então, vou aproveitar essa mensagem para fazer um pequeno disclaimer. Todos nós, para verdadeiramente atingirmos a profundidade dos pensamentos, da filosofia e da espiritualidade, precisamos escutar, mas, acima de tudo, filtrar o que funciona para nós. No livro, Siddhartha e seu amigo Govinda, após se afastarem da doutrina dos Samanas, ouvem sobre Gotama, o Buda, e seus incríveis ensinamentos. Caminham dias em jejum até chegar ao acampamento de Gotama, o Augusto. Tudo isso para ouvir Gotama falar por um breve momento. Eventualmente chega a hora em que a roda se forma e Gotama começa a discursar. Suas palavras são lindas. Sua aura e alma são as mais puras que Siddhartha já viu. Ele é o ser perfeito, como diziam, em todas as suas formas. Após Gotama finalizar, ele se aproxima para conversar com a dupla de amigos. Govinda, completamente encantado, toma a decisão ali, naquele momento, de seguir a doutrina de Gotama. Junto com outros novos discípulos, Govinda declara: "Também eu procuro agasalho na proximidade do Augusto e da sua doutrina." Porém, Siddhartha não. Por mais encantado que tenha ficado, deixa muito claro para Govinda que não vai segui-lo nessa empreitada e, virando-se para Gotama, diz: "Ontem, ó majestoso, comi em sorte ouvir a tua maravilhosa doutrina. Junto com meu amigo vim de longe a fim de conhecê-lo. E agora meu amigo aderiu aos teus discípulos, abrigando-se na tua proximidade. Eu, porém, hei de reiniciar a minha peregrinação." Antes de se distanciar do grupo de Gotama, Siddhartha pede para explicar o motivo de estar renunciando à sua doutrina. Gotama, calmo, concede-lhe a palavra. Siddhartha então continua: "Não me dirigi a ti para discutir contigo, para provocar uma disputa em torno de palavras. Deveras tem razão. Pouco valor têm as opiniões. Mas, com tua licença, direi mais uma coisa. Não duvidei de ti nem um instante. Não duvidei em absoluto de que és o Buda, de que alcançaste o objetivo supremo a cuja busca se encaminharam tantos milhares de Brahmanes e filhos de Brahmanes. Obtiveste a redenção da morte. Ela te coube em virtude do teu próprio empenho, pelo método que é teu, pelo pensamento e pela meditação, pelo conhecimento e pela iluminação. Não a conseguiste através da doutrina. E eis o meu raciocínio, Augusto. Ninguém chega à redenção mediante a doutrina. Pessoa alguma, venerável, poderás comunicar e revelar por meio de palavras ou ensinamentos o que se deu contigo na hora da tua iluminação. Ela contém muita coisa, a doutrina do esclarecido Buda. A numerosas pessoas indica o caminho para uma vida honesta, afastada do mal, mas há uma única coisa que não se acha nessa doutrina, por mais clara e veneranda que ela seja. Não nos é dado saber o segredo daquela experiência que teve o próprio Augusto, só ele entre centenas de milhares de homens. São esses os pensamentos e as percepções que me vieram quando ouvi a doutrina. Por isso, hei de prosseguir na minha peregrinação, não para ir à procura de outra doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma, senão para separar-me de quaisquer outras doutrinas e mestres, a fim de que possa alcançar sozinho o meu destino ou então morrer. Contudo, me lembrarei frequentemente desse dia, ó sublime, e desta hora, na qual um santo se deparou aos meus olhos. Essa passagem perpetua meus pensamentos, principalmente levando em conta o que eu faço. De uma forma ou de outra,
Estou aqui compartilhando conhecimentos que internalizei, que fizeram sentido para mim e que partiram de diversas doutrinas. Apesar disso, e é por isso que escrevi esse texto hoje, no fundo, tudo isso pode funcionar, mas o caminho de cada um é único. Minha missão é apenas provocar sua ação e o seu encontro com a sua doutrina e verdade. Felizmente, a vida é profunda o suficiente para permitir isso. Desde criança venho caminhando entre doutrinas e internalizando o que me faz bem. Mas como Siddhartha diz a Gautama, por mais linda que seja a sua doutrina, ela falha em explicar o ponto mais profundo, um ponto inexplicável, porque para alcançá-lo é preciso viver. Estou nessa busca, assim como você. Estou muito longe de ser Gautama. O máximo que posso dizer é que espero trazer mensagens que instiguem você a entrar nessa busca cada vez mais profunda. Mas somente você conseguirá sua resposta. Com isso, não quero assustar ninguém ou insultar, levando em conta a diversidade de doutrinas que todos nós seguimos no dia a dia. A intenção está longe disso. Quero deixar claro que é um caminho criado por ação e por nosso próprio sacrifício e vontade. Incluindo outro grande pensador, Kierkegaard, diz algo que, desde meus 16 anos, levo como verdade. A interpretação das palavras de Deus deve ser feita a partir dos sentimentos que elas despertam. Para Kierkegaard, a única forma de se conectar com o espiritual é sozinho, é você com você mesmo. E para isso, devemos seguir o meio que faz sentido e acende nossa espiritualidade, independentemente de qual for. Enquanto guerras são travadas por causa do meio, enquanto a intolerância é colocada no lugar do amor por causa do meio, não se prenda nessa roda. A verdadeira iluminação independe do meio e ela precisa ser sincera no seu coração. Com isso, espero que você não concorde com muito do que escrevo, que você reflita e refute muito do que estou passando aqui, mas que você esteja sempre disposto a escutar de ouvidos e corações abertos e disposto a agir sobre aquilo que te tocou, porque para encontrar a nossa doutrina, o nosso caminho, a ação se faz necessária. Sei que escrevi hoje de uma forma um pouco mais filosófica e saí um pouco do padrão, que é passar algo prático, uma reflexão com conclusão impactante. Mas após a leitura deste livro, senti que deveria trabalhar esse tema. Tenha uma ótima semana, um grande abraço. Fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Leia esse livro, de verdade, é um livro sensacional. Nos vemos na sexta-feira. Até a próxima, Luca.